Fala, terceirão, tudo certo? Hoje nós vamos falar uma parte muito importante também que se usa bastante quando a gente fala de distância entre o ponto e uma reta. Às vezes a reta está tangente a uma circunferência, você precisa achar onde é que é o centro da circunferência. Isso a gente vai fazer mais no próximo capítulo, certo? Mas essa parte é muito importante, a distância entre ponto e reta, beleza? Vamos para a aula. Então vamos lá, ó. Distância entre ponto e reta, tá? Então, suponha que eu tenho uma reta aqui, ó. Certo? E eu tenho um ponto bem aqui, ó. Ponto bem aqui, ó. Ponto P. E a reta R. Qual é a distância entre o ponto P e a reta R? Como é que eu vou calcular a distância entre o ponto P e a reta R? Ah, professor, você pega uma régua. Aí você põe a origem da régua no ponto P e você calcula a distância. Então aqui, ó. Mas calma aí, mas qual que é a distância? Ó? Até aqui deu 9. Mas e até aqui? Até aqui deu quase 8, ó. Um pouquinho, ó, aqui, ó. Mas qual que é a distância? Porque se eu for fazendo isso aqui, eu tenho que saber qual que é o ponto, né? Ao qual eu vou fazer a distância. Então, a distância do ponto P à reta R vai ser uma distância perpendicular à reta R. Eu vou pegar na direção perpendicular à reta R e vou ter essa distância aqui, ó, daqui até aqui. Entendeu? Mas ela tem que ser na perpendicular. Bom, dessa forma até que fica mais fácil, porque a gente já aprendeu a calcular distância entre dois pontos, certo ou não certo? Então, se eu tiver esse ponto aqui, tiver esse ponto aqui, ó, tiver esse ponto Q aqui, ó, então, se eu tiver as coordenadas do P e tiver as coordenadas do Q, aí eu sei calcular a distância, não é verdade? A gente faz aqui o delta Y, né? A gente faz aqui um delta Y, aqui um delta X, né? Lembrando que delta Y e delta X é entre os dois pontos aqui, né? Delta Y e delta X, aí a distância vai ser isso aqui ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado, vai ser a distância ao quadrado. É o teorema de Pitágoras, correto? Bom, mas como é que eu vou achar esse ponto P? Então, se eu tenho a equação da reta R, eu tenho qual que é a direção perpendicular à reta R. Se eu tenho o coeficiente angular da reta R, eu tenho o coeficiente angular que é perpendicular à reta R. Daí eu acho o coeficiente, com esse coeficiente angular que é perpendicular à reta R, eu acho a reta que passa pelo ponto P e chamo ela de S. Aí a interseção dessas duas retas dá o ponto Q. Aí a distância entre o P e o Q é a distância entre a reta P, entre o ponto P e a reta R. Entendeu? Então eu não preciso de uma fórmula para fazer isso. Eu preciso entender o que é que a gente faz. Tá? E eu vou mostrar como é que a gente faz aqui. Tá? Então, vou colocar aqui os passos primeiramente. Tá? Então, primeiro passo é achar a equação perpendicular à reta R. Então, achar reta S perpendicular à reta R. Tá? Então, o primeiro passo é achar a reta S perpendicular à reta R. Segundo passo, achar interseção. Interseção de R com S, que vai dar o ponto Q. E terceiro passo, distância entre P e Q. A distância entre P e Q. Daí eu sei qual é a distância entre a reta, entre o ponto P e a reta R, certo? Então nós vamos fazer esse exemplo aqui, tá? Que é aplicando esse espaço, tá? Então é para quem não quer fórmula. Ah, não quero fórmula, eu quero só saber como é que faz. Não tem um jeito? Tem. Sem fórmula é esse aqui, ó. Tá? Olha lá o que nós vamos fazer. Então eu vou pegar essa reta aqui, essa é a reta R, tá? E aqui é o ponto P aqui é o ponto A, né? Então eu vou primeiro achar a reta S perpendicular à reta R. Como é que eu vou fazer isso? O coeficiente angular da reta S é o inverso e o oposto dessa reta aqui. Como é que é? Então a gente sempre faz o seguinte, né? É o que está no X dividido pelo que está no Y de sinal trocado. Então vai ficar aqui, ó, menos, tá? 1 sobre 2. Pronto. Esse aqui é o coeficiente angular da reta S, perpendicular à reta R. Tá? Porque o coeficiente angular da reta R
Não, desculpa. Esse aqui é o coeficiente angular da reta R. Ó. Esse é o coeficiente angular da reta R, tá? É menos esse sobre esse, tá aqui, ó. Só que o da reta S, qual que é? Então, o coeficiente angular da reta S vai ser o oposto e o inverso. Então, o oposto, se aqui é menos, fica mais, e o inverso, se é um meio, fica 2. Então, pronto. Agora eu vou achar a equação da reta S que passa pelo ponto P. No caso aqui é o ponto A. Então, eu vou pegar esse coeficiente e dizer o quê? Y menos o Y do ponto A sobre X menos o X do ponto A. É assim que a gente acha a equação da reta. Tá? Aí eu passo isso aqui para lá multiplicando. E vai ter o quê? 2x menos 4 é igual a y menos 1. Tá? Então, a equação da reta S, né? No caso da equação da reta S, vai ser y é igual a 2x, esse menos 1 vem para cá, ficar mais 1, menos 4 com mais 1, menos 3. Tá aqui, ó. Essa aqui é a equação da reta S. Tá? E a reta R? Então, eu vou isolar o y aqui só para ficar desse jeito também, tá? Então, da reta R vai ficar o quê? Vai ficar y igual. Então, esse x veio para cá, ficou menos x, e o 2 passou dividindo sobre 2, né, que é o coeficiente lá, ó, menos meio. E o menos 14 veio para cá, ficou mais 14, dividido por 2, ficou mais 7. Tá aqui, ó. Essa aqui é o da reta R. Certo? Tá? Essa aqui é a reta R. Só isolei o y, né? Então, o x veio para cá, ficou menos x, o menos 14 veio para cá, ficou mais 14. Aí, passei o 2 dividindo, então ficou menos x dividido por 2, e o mais 14 dividido por 2 ficou 7. Tá aqui. Tá? Então, o primeiro passo eu já achei. A reta S perpendicular a R. Está aqui, a reta S perpendicular a R. Agora, o segundo passo, a interseção entre essas duas. Como eu já isolei o Y aqui, isolei o Y aqui, eu igualo. Então, vai ser assim, ó. 2x menos 3 igual a menos x sobre 2 mais 7. Certo? Ah, não quero trabalhar com fração. Multiplico tudo por 2. Vai ficar o quê? 4x menos 6 igual a menos x mais 14, tá? Multipliquei tudo por 2, né? Isso aqui, quando multiplica por 2, fica... some o 2 debaixo, né? Aí eu vou jogar esse menos x para cá. Então, vai ficar 4x mais x, 5x, igual. Aí, esse menos 6 vem para cá, fica mais 6, 14 mais 6, 20. Aí, aqui sai que x é igual a 20 dividido por 5, é igual a 4. Bom, se o x é 4... para achar o y, basta eu substituir em qualquer uma das duas. Então, vou pegar essa daqui que está mais fácil sem fração. Vai ficar assim, ó, y é igual a 2 vezes 4 menos 3. Então, vai dar 8 menos 3, y é igual a 5. Pronto. Então, o ponto Q, né, o segundo passo, que é a interseção entre as duas, é o ponto Q aqui, né, no exemplo. Nesse aqui eu vou chamar de ponto B. Então, o ponto B, que é a interseção, é x4, y5. Tá vendo? Então, vou chamar de novo aqui, ó. Esse aqui é o primeiro passo. Tá? Primeiro passo é a equação da reta S perpendicular à reta R. Tá? Ó. S é perpendicular a R. Tá? Aqui, ó. S perpendicular. Segundo passo. Achar a interseção entre as duas retas, que é esse aqui, ó. Interseção. Interseção. Tá? É esse aqui, ó. E o terceiro passo é achar a distância entre o ponto A e o ponto B. Então, o terceiro passo é a distância entre A e B, certo? E como é que é a distância entre A e B? É o quê? É igual a raiz quadrada do ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Então, ΔX, ó, um é 2, outro é 4. 4 menos 2, 2. Então, 2 ao quadrado mais... ΔY, 5 menos 1, 4. 4 ao quadrado. Então, tá aqui, ó. Então, a distância vai ser raiz quadrada de 4 mais 4 ao quadrado, 16. 4 mais 16, 20. Então, vai dar raiz de 20. Tá? Então, a distância entre A e B, tá? Raiz de 20 é a mesma coisa que raiz de 4 vezes 5, né? Raiz de 4 é 2, então é 2 raiz de 5. Tá aqui. Essa é a distância entre o ponto A e a reta R. Entendeu? Primeiro passo. Acho a perpendicular da reta R. Achei. É a S aqui, ó.
É a S, é perpendicular à reta R, tá vendo? A S. Segundo ponto, acho a interseção dessas duas. Segundo, a interseção, achei aqui, ó. Chamei o ponto B de interseção. Terceiro, a distância entre o ponto A e B. Tá vendo? Sem usar a fórmula, tá? Mas agora o que nós vamos fazer? Nós vamos achar um jeito mais fácil de fazer isso. Tem uma fórmula para fazer isso, esse cálculo aqui, tá? É uma fórmula bem simplesinha, que é assim, ó, por exemplo, a distância do ponto A à reta R. Tá? Por exemplo, ó, a distância desse ponto A à reta R. Numa fórmula eu resolvo isso, quer ver? Eu vou pegar a equação da reta R e vou colocar lá o 2 e o 1. Ó. O 2 eu vou colocar aqui no X e o 1 eu vou colocar no Y. Então vai ficar 2 mais 2 vezes 1, 2, menos 14. Então fica assim, ó, 2 mais 2 vezes 1, 2, menos 14. Tá vendo? Eu substituí o 2 no lugar do X e o 1, que é o Y do ponto A, no lugar do Y aqui, ó. Então ficou 2 mais 2 vezes 1, 2, menos 14. Certo? Dividido por quê? Por raiz quadrada do coeficiente desse daqui ao quadrado. Qual é o coeficiente aqui? É 1. Mais o coeficiente desse ao quadrado. Qual é o coeficiente aqui? 2. Então vai ser raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Certo? E daí eu ponho um módulo aqui em cima. Geralmente o pessoal põe um módulo em tudo. Mas isso aqui sempre vai ser positivo. Então o módulo, na verdade, é aqui em cima. Isso daqui vai ser o quê? Ó? 2 mais 2, 4. 4 menos 14, menos 10. Módulo de menos 10, 10. Sobre raiz quadrada de 1 mais 4 dá 5. Raiz quadrada de 5. Tá? Aí, como deu a raiz embaixo, eu racionalizo. Multiplico em cima e embaixo por raiz de 5. Ó. Multiplico em cima e embaixo por raiz de 5. E vai ficar o quê? Vai ficar 10 raiz de 5 sobre 5. Só que dá para simplificar. Então, 5 por 5 dá 1, 10 por 5 dá 2. Então, deu 2 raiz de 5. A mesma coisa, tá vendo? Então, quando eu sei a fórmula, em uma linha eu resolvo tudo isso que eu fiz em 3 passos. Tá bom? Tudo isso que eu fiz em 3 passos aqui, eu resolvi numa linha só. Beleza? Tá. Mas da onde que vem essa fórmula? Então, eu vou mostrar agora de onde vem essa fórmula. Beleza? Então, vamos embora. Então, vamos lá. Obtendo uma fórmula prática, tá? Ó, eu confesso para vocês que essa demonstração aqui, para alguns, pode não ser tão fácil, tá? Mas eu vou tentar fazer ela ficar o mais fácil possível. Então, como é que eu vou começar? Vou começar o seguinte, olha. Suponha um plano cartesiano aqui, ó. Aqui está o eixo X e aqui está o eixo Y, tá? Aqui tem uma reta aqui, ó. Pronto. Ah, qual que é a equação dessa reta? A equação dessa reta aqui é AX mais BY mais C igual a 0, ok? Qual que é a distância dessa reta até o ponto, até a origem aqui? Qual que vai ser a distância? Então, eu vou pegar aqui, ó, traçar perpendicular aqui, né? E daí vou fazer que nem o que eu fiz anteriormente, como se fosse, né, os passos para achar. Então, eu vou achar esse ponto aqui, ó, tá? Vou achar esse ponto. Esse ponto tem coordenada genérica que eu vou chamar de x e y, tá? Então, eu vou achar as coordenadas desse ponto e daí a distância desse ponto até a origem, já que as coordenadas desse ponto P é x e y, a distância do ponto P até a origem é o quê? Bom, a distância ao quadrado vai ser o quê? Né? Porque eu vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó. Então, aqui é o x e aqui é o y, né? Então, esse cateto é y, esse cateto é x, aqui é a distância. Então, a distância ao quadrado, essa distância ao quadrado vai ser o quê? Vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Beleza? Tá, então, guarde isso daqui, porque a gente vai usar isso aqui em algum momento na fórmula, na equação, a gente vai achar isso aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar a interseção dessa reta aqui com essa reta. A equação dessa reta eu tenho ax mais by mais c igual a 0, certo? Bom, mas a equação dessa reta, tá? Ela tem o coeficiente angular dessa reta é o oposto e o inverso do coeficiente angular dessa reta. Como assim o oposto e o inverso? Então, sem eu isolar o y, tá? E pela fórmula dessa daqui, ó, eu vou dizer qual que é o coeficiente angular dessa reta que passa aqui. É assim, ó.
eu vou inverter esse B com o A e vou trocar o sinal de um deles. Tá? Então, essa reta aqui, tá? Vou chamar essa aqui de reta R, tá? E essa reta, então essa aqui é a R, e essa que passa aqui é a reta S, tá? A equação da reta S, tá? Já que eu tenho essa equação aqui, ela é simples. Eu troco os coeficientes do x e o y, então vai ficar assim, ó, bx, e o outro vai ficar AY, certo? Só que eu tenho que inverter um dos sinais. Então, eu não vou inverter o B, vou inverter o A. Menos, certo? Ó, porque o coeficiente angular dessa aqui, o que que é? Né? O coeficiente angular da reta R. O coeficiente angular da reta R é o quê? Eu troco o sinal de 1, tá? E divido pelo coeficiente do B. Então, vai ser só menos A sobre B, certo? Qual que é o coeficiente angular dessa reta S? Então, eu troco o sinal de um deles. No caso, vou trocar o do A, já que está negativo. E vou fazer o B, que é o coeficiente do x, dividido pelo coeficiente do A. Só que agora é de sinal trocado. Veja se não é o inverso e o oposto. Ó. O inverso, aqui está B sobre A e aqui está A sobre B. E o oposto, aqui está mais e aqui está menos. Entendeu? Então, é aqui, ó. Só que, e o C? Bom, como esse daqui está passando exatamente na origem, então o C é zero. Então, isso aqui é igual a zero. Está aqui, ó. Essa é a equação da reta S e essa é a equação da reta R. Tá? E essas duas retas, elas formam um sistema. Essa daqui é bx menos ay igual a zero. Tá? E essa daqui vai ser o quê? Ax mais by. E esse mais c eu jogo para o outro lado, vai ficar menos c. Ó, menos c. Tá vendo? Então, veja. Essa daqui é a equação dessa reta. E essa daqui é a equação dessa reta. Tá? Quando ela passa na origem... o C é zero. Guarde isso, tá? Quando ela passa pela origem, o C é zero. Bom, então eu tenho essas duas retas, tenho essa e quero achar o ponto de intersecção, que é o ponto P. Para quê? Porque daí a distância vai ser as coordenadas do ponto P ao quadrado vai dar a distância ao quadrado. Aí depois é só tirar a raiz quadrada, certo? Bom, então como é que eu vou fazer a interseção? Bom, eu poderia isolar uma letra em uma e substituir na outra, né? Mas eu vou utilizar um outro método aqui, tá? Já que vai aparecer x ao quadrado e y ao quadrado é a distância ao quadrado, então eu vou forçar a aparecer x ao quadrado e y ao quadrado. Como? Eu vou pegar essa daqui e vou elevar ao quadrado, essa equação toda, e vou pegar essa equação e elevar ao quadrado. Então ela vai ficar assim, ó. Tá? Ela vai ficar assim, ó. Então, isso daqui ao quadrado vai ficar o quê? B ao quadrado, x ao quadrado. Aí, como é uma, né? Vou fazer tudo ao quadrado. Aí, zero ao quadrado, isso aqui tudo ao quadrado. E menos c ao quadrado, tá vendo? Então, é quadrado do primeiro, b ao quadrado, x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2abxy, mais o quadrado do segundo, que é a ao quadrado, y ao quadrado. Igual a zero ao quadrado, zero. Beleza? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, o quadrado do primeiro vai ser a ao quadrado x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, então 2abxy, mais o quadrado do segundo, então é b ao quadrado, y ao quadrado, igual a menos c ao quadrado. Só que menos c ao quadrado eu vou deixar do jeito que está aqui, ó, menos c ao quadrado. Certo? E agora eu vou somar as duas equações. Quando eu somar as duas equações, esse do meio desaparece. E esse daqui vai ficar b ao quadrado, b ao quadrado x ao quadrado mais a ao quadrado x ao quadrado. Vou colocar o x ao quadrado em evidência. Vai ficar assim, ó. A ao quadrado mais b ao quadrado vezes x ao quadrado. E esse daqui também vou colocar y ao quadrado em evidência. Vai ficar o quê? Mais, aí, a ao quadrado mais b ao quadrado, y ao quadrado. Igual a 0 mais menos c ao quadrado vai ficar menos c ao quadrado. Certo? Se eu colocar o a ao quadrado, b ao quadrado em evidência, vai ficar assim, ó. A ao quadrado mais b ao quadrado, coloquei isso em evidência, vezes x ao quadrado mais y ao quadrado, igual a menos c ao quadrado. Tá vendo? Apareceu aquilo que eu queria. Que quando a interseção dessas duas retas, né? Interseção dessas duas retas daria o ponto P de coordenada x, y. E a distância do ponto P até a origem ao quadrado seria x ao quadrado mais y ao quadrado. E olha o que apareceu aqui, x ao quadrado mais y, ou seja, isso daqui é a distância do ponto P até a origem ao quadrado.
certo? Então, essa distância ao quadrado, essa distância ao quadrado, vai ser igual ao quê? Vai ser menos c ao quadrado dividido por a ao quadrado mais b ao quadrado. Tá vendo? Só com os dados da reta R, eu consigo calcular a distância dela até a origem. Só com os dados da reta R, certo? É claro que daí eu vou pegar esse quadrado e passar para o outro lado como raiz quadrada, né? E vai ficar aqui D é igual a raiz quadrada, ó, a raiz quadrada de tudo. E embaixo, então, vai ficar raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E em cima vai ficar raiz quadrada de menos C ao quadrado. Só que menos C ao quadrado vai dar positivo. E quando eu tirar a raiz quadrada do número positivo, dá positivo. Então, em cima, a raiz quadrada, tá? Ó, atenção. Raiz quadrada de menos C ao quadrado não é menos C. A gente não simplesmente corta aqui. Não, não posso, porque o resultado tem que dar positivo. Então, o de cima vai ficar o quê? Módulo de menos C. Certo? Só que, por que esse menos C? Eu posso colocar só módulo de C. Pronto, módulo de C. Entendeu? Então, a distância de uma reta até a origem, só com os dados da reta, eu posso calcular com isso aqui, ó. Isso aqui é uma forma muito interessante e a gente vai usar ela várias vezes ainda hoje, certo? Bom, aí você fala, tá, mas essa é a distância de uma reta até a origem. E quando eu quiser saber a distância de uma reta até qualquer ponto que não seja a origem? Então, aqui, ó. Então, vou fazer aqui, ó, um pouquinho diferente, só para não ficar igual ali, né? E a gente perceber que serve para qualquer coisa. Então, tá aqui uma outra reta. E aqui, ó, um outro ponto. Um ponto A. Certo? Agora sim, ó. Qual é a distância do ponto A até a reta R? Certo? Qual que é a distância do ponto A até a reta? Puxa vida, agora ficou difícil, né? Porque se fosse na origem, daí era moleza, era só aplicar essa fórmula. Mas e quando não é a origem, o que que eu faço? Então tem um macete. Qual é o macete? Eu pegar essa origem e jogar para lá. Eu criar outra origem aqui. Eu vou até fazer de vermelho para vocês entenderem bem. Eu vou criar um outro plano cartesiano aqui, ó. Eu vou colocar a origem nesse outro plano cartesiano aqui, ó. Então, esse daqui é o eixo y' e esse daqui é o eixo x'. Esse daqui é o eixo y e esse daqui é o eixo x, tá? O eixo x e o x' são paralelos e o eixo y e y' são paralelos. Então, o coeficiente angular dessa reta nos dois planos aqui é o mesmo. O que vai mudar, na verdade, é a posição do C. Ó, porque nesse plano a posição do C é uma e nesse plano aqui a posição do C, né, onde cruza o eixo Y, é outra. Correto? Tem a ver com... Mas como é que eu faço para transformar esse ponto aqui que tem uma coordenada x' e y', né? Na verdade, o x' e y' é o zero, né? É o zero, tá? Na verdade, o ponto A, ele tem uma coordenada no plano xy, que é x e y, não é x', é x e y. O ponto A tem coordenada x e y nesse plano aqui. Mas no plano x' e y', a coordenada dele é zero. Como é que eu vou fazer isso? Então, a gente faz assim, ó, tá? Veja. Eu vou pegar a coordenada x e y desse ponto, as coordenadas x e y desse ponto A, tá? As coordenadas x e y desse ponto A, ele vai ser o quê? Ele vai ser a coordenada x', y' no plano aqui, mais essa distância aqui, ó. Essa distância, tá? Mais essa distância aqui, que eu vou chamar essa distância, né? Calma aí. Aqui é 0 mais...
x0 mais y0. Calma aí, vou explicar aqui o que é. Então, essa distância aqui é x0 e aqui é y0. Ó, veja só. Vamos dizer que aqui seja menos 2 e aqui seja 2, certo? Então, a coordenada aqui, nesse plano cartesiano x', y', é 0. 0, 0. Certo? Se eu fizer 0 mais o menos 2, vai dar o menos 2, que é a coordenada desse aqui. Ó. Nesse plano é menos 2. A coordenada desse ponto no plano x', y', ou a ordenada, vai ser o quê? 0. Nesse plano aqui é 0. O y' é 0. Mais o y desse daqui, que é 2, 0 mais 2, dá o y nessa coordenada, que é o 2 ali. Ó. Tá? Essa que é a parte mais difícil de compreender e perceber rapidamente, tá? Mas o que eu estou fazendo? Quer ver? Por exemplo, vamos pegar um ponto aqui, vou pegar um outro ponto aqui que vou exemplificar melhor. Digamos esse ponto e esse ponto aqui, tá? Então, no plano x, y, esse ponto aqui, ele tem coordenadas, vamos dizer, menos 2, menos 4, vamos dizer que é menos 6, e o y aqui é 2, 4, 5, por exemplo, tá? Então, no plano x, o, y, a coordenada é menos 6 e 5, tá? E qual que é as coordenadas no plano x', o, y'? Então, como eu desloquei o plano cartesiano 2 unidades para cá e 2 unidades para cá, essa que é a jogada, tá? Ó, eu desloquei 2 unidades para a esquerda, então menos 2 unidades, e 2 unidades para cima, ou seja, mais 2 unidades. Então, nesse plano aqui, tá? Nesse plano vermelho, x', y', as coordenadas vai ser o quê? Ó, menos 6, tá? Vai ser menos 6. Então, as coordenadas aqui, aí eu vou pegar, ó, vamos fazer aqui. Aqui vai ser, o x' aqui vai ser menos 6, aí aqui é menos 2, que eu jogo para o outro lado, fica mais 2, tá? E ó, o y' vai ser o quê? Vai ser a ordenada nesse plano, que é 5. E aqui eu tenho o quê? Mais 2, que eu jogo para o outro lado, fica menos 2. Ó. Então, no plano x', o, y', as coordenadas vão ser o quê? Menos 4 e 3. Olha lá. Ó. Se aqui é o 0, né? Nesse daqui até aqui é menos 6. Mas aqui sendo 0, a distância daqui até aqui é 4. Então, aqui vai ser o quê? Menos 4. Vou colocar em vermelho, ó. Menos 4. Tá vendo? Ó, menos 4. Essa distância daqui até aqui é 5. Mas daqui até aqui é 2. Então, daqui até lá em cima vai ser o quê? 3. Olha lá. Tá entendendo? Certo? Então, no plano, tá? No plano azul, esse ponto tem que coordenadas? Menos 6 e 5. Mas no plano vermelho, esse ponto tem que coordenadas? Menos 4 e 3. Tá? Então, isso que é importante entender, que é essa transferência daqui de um para o outro. Certo? Bom, mas vem cá, e a reta R? Que no plano azul tem, por exemplo, a equação AX mais B, Y mais C. Tá? Então, no plano azul, a reta R, ela tem a seguinte equação. AX mais BY mais C igual a 0. Certo? Mas no plano vermelho, a reta R, ela vai ter uma outra equação. Qual vai ser a equação? Vai ser A vezes, aí no lugar do x, eu vou colocar o quê? X' mais x0, que no caso aqui é menos 2.
certo? Então, vou colocar, ó, x' mais x0. Veja, x0 e y0 são as coordenadas do ponto A no plano xy. Tá? Ó, porque aqui é menos 2, ó, menos 2 aqui, ó. E aqui é o 2, tá vendo? Esse daqui, eu na verdade não coloquei aqui, ó, mas vou dar um zoom aqui para você ver, ó. Agora eu vou corrigir aqui, ó. As coordenadas desse ponto A aqui no plano é x0, y0, tá vendo? Tá? Então pronto. Então, no plano vermelho, tá? A equação vai ser o quê? A vezes. Agora, como eu estou alterando as coordenadas, então eu vou colocar x' mais x0. O B vai ser o quê? B vezes y', porque agora não é mais no plano azul, é no plano vermelho, então é y', x', mais y0. Aqui, ó. Certo? Mais C. Isso igual a 0. Tá vendo? Que eu ajeitando isso aqui, eu vou fazer, vamos fazer de vermelho mesmo. Que ajeitando mesmo isso aqui, vai ficar assim, ó. A x' mais b y', tá? Mais o quê? Mais a x0 mais b y0 mais c igual a 0. Tudo isso daqui, ó, é um novo c. É um novo c, certo? Porque a equação da reta no plano vermelho é o quê? É a x' mais by' mais uma constante, porque isso aqui é uma constante, ó. O x0 é um valor. O x0 é menos 2. O y0 é 2. O a é uma constante, o b é uma constante e o c é uma constante. Então, tudo isso aqui vai dar um número, certo? Agora sim, qual que é a distância dessa reta aqui até a origem do vermelho? Então, a distância dessa reta até a origem do vermelho, que é aqui, ó, porque a origem do vermelho é 0, 0. Então, para eu achar a distância de uma reta até a origem, é só aplicar essa fórmula aqui, ó, certo? Só que acontece que a equação que eu vou usar aqui para calcular isso aqui é a equação da reta R no plano vermelho, que é essa daqui, ó. Então, o C dessa equação aqui, ó, era isso aqui, ó. Era o que não tinha o x nem o y. E o C dessa equação aqui, ó, vai ser isso aqui, ó. Entendeu? Então, a distância dessa reta aqui, a origem do plano x', y' vai ser o quê? A distância, né? Vai ser o quê? Vou colocar assim, ó. Da reta R, tá? Mas é a equação da reta R no plano x', y'. Até a origem do plano x', y'. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos chamar aqui, ó. R', tá? E O', né? Aqui, ó. Aqui vai ser O', tá? Só para não confundir. Aqui é o O, aqui é o O'. Então, a distância da reta R' até o O' vai ser o quê? Vai ser módulo do C. Quem que é o C agora? É tudo isso aqui, ó. É o A, x0, mais B, y0, mais C. Tudo sobre o coeficiente. Ó, mas o coeficiente não mudou. O coeficiente continua A e o B. Ah, mas não é o A', B'? Não, o coeficiente não mudou. O coeficiente continua sendo o A e o B. Até porque a inclinação da reta não mudou. Então, a inclinação da reta nos dois planos, já que o eixo y' é paralelo ao eixo y e o eixo x' é paralelo ao eixo x, então o A e o B não podem mudar de lá para cá. A única coisa que muda é isso aqui. Por quê? Porque nesse plano aqui azul, a reta cruza aqui em cima, mas nesse plano vermelho ele cruza aqui embaixo. Então, a única coisa que muda quando eu mudo o plano de lugar vai ser o C. E o C muda como? Muda dessa forma. Então, agora, quando eu vou jogar nessa fórmula aqui, que é a distância da reta até a origem, o C da reta é um C modificado. É esse aqui, ó. Mas essa parte de baixo continua igual. Então, vai ser raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado.
certo? E essa daqui, ó, é a fórmula da distância de qualquer ponto até uma reta, certo? Eu coloco no lugar do x e o y da reta, o x e o y do ponto. Mas aonde? No plano normal, porque ó, x0 e y0 são as coordenadas do ponto A no plano x e y. Então eu só substituir aqui ó, as coordenadas do ponto A no plano x e y aqui na equação da reta. E isso daqui vira um novo c. Então essa daqui que é a nossa fórmula prática, tá? Agora, como eu falei, não é tão simples enxergar isso aqui, tá? Não é tão simples enxergar isso aqui, tá? Mas se você fala, não, eu vou ter que aprender isso aqui, volta de novo e assista de novo, fazendo no seu caderno, porque é fazendo, é reescrevendo, explicando para você mesmo que você consegue entender. Isso daqui está naquela técnica Feynman. Já ouviu falar da técnica Feynman do estudo? Que você vê e explica para você mesmo. Se você não conseguiu, daí você vê de novo e daí você explica para você de novo. Se não conseguiu de novo, aí você vê de novo a explicação e tenta explicar de novo. Você é copiar a explicação para você mesmo, tá? E foi o que eu fiz aqui para entender isso aqui. Então não é tão simples mesmo. Tem que ter um trabalho para você entender, certo? Então essa explicação toda, ela chega justamente nessa fórmula prática aqui, ó. Certo? Nessa fórmula prática aqui. Tá? Que é a distância de qualquer ponto, onde o ponto tem as coordenadas x0 e y0, que é o ponto A aqui, ó, x0 e y0, até uma equação de reta R. Tá? Só que daí eu pego a equação da reta R e substituo no lugar do x e o y as coordenadas do ponto que eu estou querendo saber a distância. E divido pelo coeficiente o coeficiente aqui do x ao quadrado mais o coeficiente do y ao quadrado e a raiz quadrada de tudo isso aqui. Essa daqui é a forma prática que eu usei no problema anterior que eu mostrei para vocês, né? Deixa eu ver, tá aqui, ó. Aqui, ó. Veja se não é igual, tá? Ó, eu peguei a equação da reta. Qual que era a equação da reta? A equação da reta era x mais 2y menos 14. Aí eu coloquei as coordenadas do ponto no x e no y. Então o 2, que é o x0, eu coloquei aqui, ó, 2. Mais 2 vezes o 1, 2. 4. 4 menos 14, menos 10. Tá aqui, ó. 4 menos 14, menos 10. Aí eu tirei o módulo, que deu 10. E aqui embaixo dos coeficientes, que era 1 e 2. Tá vendo? Então, é essa que é a forma prática que a gente obteve. Agora a gente vai aplicar ela. Vamos embora. Então vamos na aplicação, tá? A aplicação, ela é importante porque ela ajuda a gente a entender um pouco, mas principalmente a saber utilizar as fórmulas que a gente viu. Então aqui diz assim, ó. Ache a distância da reta R à origem, tá? Só que a reta R, eu esqueci de apagar isso aqui, ó. Isso aqui não tem não, tá? Isso aqui não tem. É um sistema de duas equações, né? Isso aqui é a forma paramétrica de escrever a reta, correto? Então é um sistema de duas equações, né? Onde o x depende do t e o y depende do t, certo? Só que o que a gente obtém na equação da reta? Que não é paramétrica. Como é que é a equação da reta que não é paramétrica? Ela não tem o t. Então o que eu vou fazer? Vou isolar o t aqui e jogar lá na outra. Eu posso isolar aqui e jogar nessa aqui, tá? Então eu vou pegar... Bom, dessa daqui sai que t é igual a y sobre 2, é ou não é? Então vou jogar isso aqui, ó. Então a equação fica assim, ó. X é igual a menos 3 mais y sobre 2. Tá vendo? Vou multiplicar tudo por 2 e jogar tudo para um lado só. Para obter a equação da reta como a gente conhece, né? Então quando eu multiplicar x por 2, vai ficar o quê? 2x. Quando eu multiplicar y sobre 2 por 2, vai dar só o y, que eu vou jogar para o lado lá, então vai ficar menos y. E esse menos 3, quando eu multiplicar por 2, vai ficar menos 6, que eu vou jogar para cá vai ficar mais 6. Igual a zero. Pronto, tá aqui, ó. Essa é a equação da reta que aqui está escrito na forma paramétrica. Tá? Eu só isolo o t em uma delas e jogo na outra, pronto. Tá aqui a equação. Pô, professor, mas por que o cara escreve assim? Ah, é um pouquinho de desafio, né? Um desafio um pouquinho maior aqui, tá?
É para você aprender, porque isso aqui a gente usa em física, tá? A gente usa muito isso aqui em física, né? Que é a posição do móvel em função do tempo e a posição y na vertical do móvel em função do tempo, tá? A gente faz isso, a gente decompõe a velocidade. A velocidade é para lá, então você decompõe numa velocidade vertical e numa velocidade horizontal. Aí você tem a equação da velocidade na horizontal e a equação da velocidade na vertical. Da velocidade não, da posição em função da velocidade, entendeu? Na física é muito utilizado. Mas aqui a gente só se importa a trajetória em função do x e o y, tá? Então aqui, a trajetória que ele vai passar é essa reta aqui. Ah, e como é que desenha essa reta? Bom, essa reta, se eu isolar o y, vai ficar assim, ó. 2x mais 6 e o y vai para o outro lado, fica igual a y, né? Então, ó, y é igual a 2x mais 6. Então, isso aqui é o quê? É um plano, ela vai cruzar aqui no 6, cruza aqui no 6, e ela tem inclinação 2. Então, inclinação 2 é assim, ó. Pronto, tá aqui, ó. Qual que é a distância entre essa reta e a origem? Essa aqui, ó. A distância é essa aqui, ó. Como é que eu vou calcular essa distância? Aí é só aplicar aquela forma, né? A forma da distância da reta à origem é o quê? É o módulo do C dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ó, papá, simplesinho. O C quem que é? É o 6. Então vai ser o quê? Módulo de 6, que é 6 mesmo, nem precisava ter colocado módulo. Raiz quadrada do quê? Do A. O A é 2. 2 ao quadrado mais o B. O B é menos 1. Só que menos 1 ao quadrado é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Então, eu vou colocar só 1 ao quadrado. Tá? Pronto. Então, a distância da reta R até a origem vai ser o quê? Vai ser 6 sobre raiz de 5. 4 mais 1, 5. Raiz de 5. Aí, como tem raiz embaixo, a gente racionaliza. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 5. Tá? E a distância vai ficar o quê? 6 raiz de 5 sobre 5. Tá aqui. Pronto. Acabou. É isso aqui. Tá? É simples. Professor, mas esse número aqui, essa distância aqui é esquisito. É esquisito, mas é essa daí, tá? Aplicando a fórmula, é isso aqui que deu e é isso aqui que é a distância. Professor, tem como verificar essa distância de uma outra forma? Tem. Qual outra forma? Olha, vou fazer aqui, ó. Isso aqui é um triângulo retângulo, não é? Certo? Isso aqui é um triângulo retângulo. E esse cateto aqui é o quê? É 6. E esse cateto aqui, qual que é? Bom, se você colocar o y0, aí você vai obter que o x tem que ser o quê? Menos 3. Então, esse cateto é 3. Essa distância. Estou falando de distância só, tá? Então, se essa distância aqui é 6 e essa distância aqui, essa distância é 3, essa distância é 6, qual que é o tamanho dessa hipotenusa? Então, essa hipotenusa vai ser raiz de 6 ao quadrado, 36. 3 ao quadrado, 9. 36 mais 9 vai dar 45. Então, isso aqui vai ser raiz de 45. Certo? Bom, isso daqui é a altura desse triângulo retângulo, não é? Aí lá naquela fórmula das relações métricas no triângulo retângulo, tem aquela fórmula que é assim, ó. A altura vezes a hipotenusa, então h vezes 45, é igual a multiplicação dos catetos. 3 vezes 6. Aí você pega isso daqui e joga para cá, né? Então vai ficar que h é igual a 3 vezes 6 sobre raiz quadrada de 45. Só que raiz quadrada de 45 é a raiz de 9 vezes 5. E raiz de 9 é 3. Então é 3 raiz de 5. Ó, corta o 3 com 3 e deu 6 raiz de 5. A mesma coisa que eu tinha colocado lá, ó, 6 raiz de 5. Se você racionalizar, chega naquele valor, entendeu? Tá vendo? Tudo tem pelo menos duas maneiras de se chegar na resposta. Agora, a fórmula prática é uma fórmula prática, tá? Mas aqui é possível também achar aqui, beleza? Vamos para o outro aqui, ó. Calcule a distância do ponto P à reta R, tá? Então, eu vou aplicar direto a fórmula prática. Qual que é a fórmula prática? Distância do ponto P até uma reta R vai ser módulo da equação da reta A, substituindo no lugar do x as coordenadas do ponto P, então, substituindo
No x e no y da reta, as coordenadas do ponto P, então vai ficar ax0 mais by0 mais c, módulo disso tudo, dividido por raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Ó, essa é a fórmula prática, certo? Só que a equação ela não está desse tipo, eu tenho que jogar o 5 para cá. Então vai ficar, na verdade, 3x mais 4y menos 5 igual a 0. Pronto, beleza. Agora eu substituo aqui no x e o y dessa equação, esses dois valores, e coloco lá no módulo. Então vai ficar assim, ó, a distância entre o ponto P e a reta R vai ser módulo de 3 vezes 2 mais 4 vezes o y0, que é menos 4, mais c, que no caso o c aqui é menos 5, então menos 5, módulo sobre raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então a distância entre o ponto P e a reta R vai ser o quê? Módulo de 6 menos 16 menos 5 sobre raiz quadrada de 9 mais 16, 25. Certo? Então, a distância do ponto P à reta R vai ser o quê? Bom, menos 16 mais 6 dá menos 10. Menos 10 com menos 5 dá menos 15. Então, módulo de menos 15 sobre raiz de 25 é 5. Então, a distância... Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui porque... por curiosidade, eu vou tentar fazer no gráfico aqui, tá? Então, aqui, módulo de menos 15 dá 15. 15 dividido por 5, 3. Tá aqui, pronto. A distância é 3. Só pela regra prática, tá vendo? A gente usa pouco espaço com essa fórmula aqui, é excelente. Tá? Agora, como é que eu acharia aqui no plano cartesiano? Então, assim, ó. Primeiro, vamos isolar aqui o y. Vai ficar y é igual menos 3 quartos x, né? Porque isso aqui vai para lá, fica menos 3x, e eu passo 4 dividindo. E esse 5 vai para lá, vai ficar mais 5 dividido por 4. Tá vendo? Bom, o ponto P ele está no x positivo, y no quarto quadrante. E esse daqui está no primeiro quadrante. Não, tá no primeiro não, mas... inclinação assim, vou fazer aqui o quarto, vamos ver. Então, esse aqui é x2, y menos 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tá aqui, ó. Então, o ponto P tá aqui, ó. Tá? Esse aqui é o ponto P. E a reta, ela cruza o eixo y nos 5 quartos. Então, tá aqui, ó. 1, 2. Então, 5 quartos é 4 quartos mais 1 quarto. Aqui, ó, ela cruza aqui e tem a inclinação menos 3 quartos. Então, menos 3 quartos, aqui é 5 quartos, né? Então, ΔY é ΔY sobre ΔX. ΔY é 3. Então, 1, 2, 3. Até aqui a metade. E o ΔX vai ser... Ó, então, aqui eu fiz 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos. Tá? 3 quartos daqui até aqui. E o ΔY, 4 quartos. Então, vai ser até aqui, ó. Então, essa é a reta. Qual que é a distância aqui? Tá? Qual que é a distância? Então, o ideal seria eu pegar todo esse plano cartesiano e mexer para cá. Ó. Colocar um eixo auxiliar aqui, né? Lembra que eu fiz? Ó, o eixo auxiliar aqui. Aqui seria o eixo y'. E aqui seria o eixo x'. Certo? Aqui é o eixo y e aqui é o eixo x, né? No plano normal. O auxiliar está aqui, ó. Então, eu teria que mudar ele para cá, certo? Mudando ele para cá, tá? O ponto fica aqui, 0. E aí eu teria que descobrir onde é que ele cruza aqui, né? Para achar a nova equação da reta. Certo? Porque daí eu poderia fazer daquele jeito lá. A distância aqui, a hipotenusa, né? E a altura aqui, né? Que nem eu fiz lá no anterior, né? Certo? Poderia fazer isso aqui. Agora, como é que eu vou achar isso aqui? Então, eu posso aplicar né, a mudança aqui, ó. Como o ponto é 2 menos 4, então
a nova equação, tá? A nova equação aqui no eixo XY, ela ficaria o quê? Ela ficaria 3 ', qual que é o x? É 2, mais 2, aí ficaria mais 4 vezes y', né? Mais o menos 4, ou seja, menos 4, menos 5 igual a 0. Tá? Daí a equação ficaria o quê? 3x' mais 4y'. Aí aqui dá 6, aqui dá menos 16 mais 6, menos 10, com menos 5, menos 15. Nem precisava ter calculado, estava aqui já, né? Ó, menos 15, igual a 0. Tá? Então, essa daqui é a equação da reta no plano x', y'. Tá? Agora, para achar esse ponto aqui, esse ponto, eu faço x0, ó, x0, daí o y vai ser o quê? 15 sobre 4. Então, isso aqui vai ser 15 quartos. E o y0, daí o x vai ser o quê? 5. Então, aqui é 5. Então, pronto. Agora eu tenho aqui um triângulo retângulo. Né? Eu tenho aqui um triângulo retângulo, onde esse cateto é 15 quartos e esse cateto é 5. Aí eu acho a hipotenusa e aplico as relações métricas num triângulo retângulo. Esse vezes esse é igual a esse vezes a hipotenusa. Só que vai dar muito trabalho e aqui é suficiente, já deu para perceber essa equação aqui, ó, o menos 15 que a gente usou aqui, ó, tá vendo? É exatamente o que a gente obteve lá na fórmula prática. Beleza? Tá? Então agora vamos para outros exercícios, tá? Agora eu não vou ficar mais voltando nessa questão aqui, tá? É importante que, é como eu falei, aplica a técnica Feynman, que é o quê? Entendeu tudo, leu, agora tenta explicar para você. Aí você vai descobrir, pô, calma aí, eu não entendi essa parte aqui, eu não estou conseguindo explicar de novo. Aí você vai lá na explicação e vê aquela parte. Aí você fala, ah, é verdade. Aí você tenta explicar de novo. Aí se não conseguiu explicar, aí você, calma aí, essa parte que eu não estou vendo aqui, daí você vai lá na explicação naquela parte e vê de novo, entendeu? Com o vídeo, aplicar a técnica Feynman com o vídeo aqui é muito tranquilo, porque você volta exatamente na parte do vídeo que está explicando aquilo que você não soube explicar. Daí você vê e tal, fala, pô, calma aí, mas tá, tá, mas deixa eu... Daí você faz de novo, beleza? Ah, então agora eu vou explicar. Aí você explica, entendeu? É isso que nós temos que fazer, aplicar a técnica Feynman, beleza? Então, mais exercício. Agora vamos desse daqui, ó. Determine as equações das retas que formam 45 graus com o eixo do x e estão à distância de raiz de 2 do ponto P, de coordenadas 3 e 4. Então, olha só. Bem. Então, tem um ponto P. Está aqui o eixo x, o eixo y, ponto P é 3 e 4. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Está aqui o ponto P, tá? Então, ele quer uma reta que forma 45 graus com o eixo x e está a uma distância de raiz de 2. Bom, a distância é 90 graus em relação à reta, né? Então, a distância vai ser raiz de 2. Raiz de 2 é lado 1. Lado 1 dá uma distância, né? O quadrado. Né? O quadrado. Tá? Eu pego o quadrado e faço aqui, ó. Quadrado de lado 1 tem a diagonal raiz de 2. Agora, aí você fala, mas por que quadrado? Porque ele faz 45 graus, ó. Então, ela vai fazer 45 graus aqui, ó. Certo? Então, aqui raiz de 2, ó. Nessa direção. Certo? Bom, mas não são só essa reta aqui não, né? Porque ela pode ter 45 graus para cá, ó. Então, aqui, lado aqui, né? Então, aqui, ó. E aqui, 45 graus aqui, ó. Certo? Só que 45 graus não precisa ser assim, ó. Pode ser 45 graus assim também. Então, calma aí. Raiz de 2 para cá também, ó. Ó, raiz de 2 aqui, ó. 45 graus assim, ó. E aqui, raiz de 2 aqui, ó.
Raiz de 2, 45 graus aqui. Então, na verdade, são 4 soluções, certo? Esse aqui é o ponto P, ó. Esse aqui é o ponto P. Então, ela está a uma distância de raiz de 2 do ponto P. Então, raiz de 2 para lá, raiz de 2 para cá, raiz de 2 para cá, raiz de 2 para cá, certo? Bom, então vamos montar isso aqui. Vamos lembrar da nossa fórmula. Nossa fórmula é a distância entre ponto e reta. É o que? É módulo da equação da reta, substituindo no lugar do x e do y as coordenadas do ponto P. Tá? Então vai ser ax do P mais b y do P mais c módulo, tudo sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Certo? Bom, a distância eu tenho, o ponto P eu tenho, eu só não tenho a equação da reta. Qual que é a equação da reta? Tá? Aí você fala, mas a equação da reta é o que a gente quer achar. Sim, mas daí eu deixo o A, B e C em branco? Não, eu tenho que saber alguma coisa, alguma pista eu tenho que ter dessa equação da reta. Então, veja, como ele deu a inclinação da reta, ele deu a dica de como é que vai ser a inclinação da reta. Então, eu sei que essa reta aqui, ó, por exemplo, essa reta, tá? Vamos chamar de R e R', por exemplo, R e R'. Então, R e R', elas vão ser do tipo assim, ó, Y igual a X mais um valor. Mais um valor que eu vou chamar de C aqui para bater com aquele lá, tá? Mais um valor C. Tá vendo? Que esse C aqui ele vai indicar onde que a reta vai cruzar o eixo Y. Certo? Bom, mas não é desse formato que a gente usa. A gente usa o formato que a gente joga tudo para um lado só para substituir ali. Então, se eu jogar tudo isso aqui para um lado só, vai ficar o quê? Vai ficar assim, ó, menos X mais Y menos C igual a zero. Tá vendo? Agora fica evidente. Quem que é o A? É menos 1. Quem que é o B? O B é 1. Certo? Aí fica evidente. Só falta o C. Certo? Então, eu vou fazer isso aqui. E vou jogar lá. Então, ó, a distância é raiz de 2. Então, vai ficar aqui, ó. Raiz de 2 igual módulo de menos, no lugar do x, o 3. Então, menos 3 mais o y é 4. Então, mais 4 menos c. C é que eu não sei onde é que é. Dividido por, módulo de estudo, né? Dividido por raiz quadrada de a ao quadrado b ao quadrado. Bom, a ao quadrado é menos 1 ao quadrado, então raiz quadrada. Até vou colocar dessa vez, ó, menos 1 ao quadrado, mas não precisava, podia colocar só 1 ao quadrado. Mais 1 ao quadrado. Certo? Bom, isso aqui vai dar menos 1 ao quadrado, vai dar 1. 1 ao quadrado vai dar 1, mais 1, 2. Vai dar raiz de 2. Eu pego esse raiz de 2 e jogo para lá multiplicando. Daí vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2, vai dar 2. 2 igual a menos 3 mais 4 dá 1. 1 menos C. Módulo de 1 menos C, tá? Agora, olha só. O módulo, ele me traz duas soluções, né? Porque vai dar um R aqui e vai dar um R lá. E cada um vai dar um valor de C diferente. Agora, qual é o valor de C? Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar assim, ó. O módulo disso daqui vai ser igual a 2 quando o que está lá dentro for igual a 2. Ó, 1 menos C igual a 2. Certo? Daí, nesse caso, eu jogo o menos C para cá e o 2 para cá. Vai ficar 1 menos 2 igual a C. Então, vai ficar aqui C igual a menos 1. É uma solução. Tá? E agora, o módulo do que também dá 2? Além do módulo de 2 dá 2, mas o módulo de menos 2. Então, 1 menos C pode ser igual a menos 2 também. Né? Porque módulo de menos 2 dá 2. E ó, agora, módulo de 2 deu 2, módulo de menos 2 dá 2. Então, esse aqui, ó. Vou jogar o C para lá, o menos 2 para cá. Então, vai ficar 1 mais 2 igual a C. Então, C igual a 3, tá vendo? Então, eu achei as duas equações R e R'. É só colocar aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Então, R e R' vão ser o quê? Então, vai ser menos x mais y menos 1. Então, vai ficar menos x mais y menos 1 mais 1 igual a 0. Tá? E o R', agora eu vou colocar o 3 lá, ó. Menos x mais y menos 3. Então, menos x mais y menos 3 igual a 0. Tá aqui, ó. Achei as duas retas R e R'. Agora eu vou procurar S e S'. Algumas pessoas podem dizer assim, não, mas tá errado. Ele falou que é 45 graus com eixo X. Sim, mas essa daqui faz 45 graus com eixo X, ó. E essa daqui, vai dizer que não faz também? Não é 45 graus com o eixo. Ele não disse 45 graus com o eixo, com a direção OX positivo. Ah, daí esse OX positivo, daí essa aqui.
Mas ele diz 45 graus com eixo X, então pode ser tanto essa quanto essa. Na verdade, tem que ter todas essas soluções. Então, vou chamar essa aqui de S e S', tá? Agora, vamos ver como é que é a equação da S e S'. Então, S e S', tá? Elas vão ter a equação tipo assim, ó, Y é igual a menos X mais C. Tá vendo? Agora é menos, porque menos é para lá, ó, mais é para cá. 45 graus para lá, mais 1. 45 graus para lá, menos 1, certo? Agora eu faço a mesma coisa, só que eu já vou jogar meio que próximo disso aqui, né? Já montar lá, ó. Raiz de 2 igual, aí módulo, menos no lugar do x, o 3, é 3 e 4, né? Então, no lugar do x, o 3, tá? Opa, faltou eu jogar tudo para um lado só, né? Faltou eu jogar tudo isso aqui para um lado só, né? Então, vou jogar tudo para o lado de lá, já que eu já coloquei menos 3 aqui, então vai ficar assim, ó. Menos x, menos y, mais c, igual a 0. Pronto, joguei tudo para lá, né? Então, ó, menos 3, aí menos o y, que é 4, mais c, módulo sobre... Aqui continua sendo, né? Porque é menos 1 e menos 1, então menos 1 ao quadrado dá 1, e menos 1 ao quadrado vai dar 1 também. 1 mais 1, 2, vai dar raiz de 2 aqui, ó, raiz de 2. Certo? Bom, isso daqui vai dar então o quê? 2 igual a módulo de menos 7 mais c. Certo? Pode ser, isso daqui pode ser positivo, então vai ficar 2 igual a menos 7 mais c, então c igual a 9, tá? Informação importante. E o outro é menos 2, né? O que está lá dentro pode ser menos 2. Menos 2 igual a menos 7 mais c. Aí, no caso, vai ficar c igual a menos 7, passa para cá, fica 7, 7 menos 2, 5. c igual a 5. Então, as retas S e S' vão ser o quê? Vou colocar desse jeito aqui também, né? Então, menos x menos y mais 9 igual a 0, ou menos x menos y mais 5 igual a 0. Tá aqui. 4 equações, tá? Essas duas que são assim e essas duas que são assim, tá? E todas elas equidistantes, a mesma distância do ponto P ali. Beleza? Aqui é o 3, aqui é o 4. Beleza? Entenderam? Tranquilo? Tá? Esse daqui é um problema comum, um problema que cai com certa frequência quando cai esse tipo de problema. É bem interessante, tá? E tem que tomar cuidado, tá? O livro do IESE que eu tirei isso aqui, ele só colocava essa solução aqui, ó. Porque ele está considerando que forma 45 graus com eixo X assim, né? Mas eu observei e falei, bom, 45 graus pode estar assim, mas pode ter 45 graus assim. Se não for bem específico aonde, qual é o sentido do 45 graus, pode ser qualquer um dos dois. Beleza? Então, vamos para mais problemas. Então, vamos aqui aos dois últimos, tá? Esse daqui é assim, ó. Determine a medida da altura de um trapézio cujos vértices são os pontos A11, B11,3, C7,5 e D2,4. Bom, até dá para perceber quais são os lados paralelos aqui, tá? Porque um trapézio ele tem dois lados paralelos e dois lados que não são paralelos. A altura do trapézio está a distância entre os dois lados paralelos. Eu tenho que perceber qual dos pontos aqui formam os lados paralelos, né? Até dá para perceber aqui, quer ver? Vamos ver aqui, ó. Olha só. Olha esse aqui, ó, o AB. O ΔX entre o A e o B, ó, então vai do 1 até o 11, ou seja, o ΔX é 10. O ΔY entre o AB vai do 1 até o 3, ou seja, é 2. Então, ΔX 10, ΔY 2. Então, se eu falar de coeficiente angular, vai ser 2 sobre 10, ou seja, 1/5, certo? Se eu pegar CD, olha aqui, ó. O ΔX de CD vai ser, ó, do 7 para o 2, ou do 2 para o 7, dá 5. E do 5 para o 4, dá 1. Então, a gente percebe que esse daqui, ele também tem coeficiente angular 1 sobre 5. Esse daqui, o ΔY sobre ΔX é 2 sobre 10, que é a mesma coisa que 1 sobre 5. E esse aqui direto 1 sobre 5, certo? Mas eu prefiro desenhar. Muito mais fácil, muito mais rápido. E a gente consegue perceber bem, ó.
O que tem o maior x é esse aqui, 11. Então, da tela 11, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pronto. Aqui é 11. Tá? Outro aqui é 1, outro aqui é 7, 11, 10, 9, 8, 7. 7. E o outro é 2. 2 aqui, ó. Tá? Bom, o y vai do 1 até o maior é o 5. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1 é 1, 1. Tá aqui, ó. Um deles está aqui, ó. Esse é o ponto A. Ponto B é 11, 3. 11, 3 aqui, ó. Aqui, beleza. O C é 7, 5. 7, 5 lá em cima. Tá? E o ponto D é 2, 4. 2, 4 aqui, ó. Tá? Ó. Realmente, como eu havia falado, esses daqui, ó. Porque esse é o A. Esse aqui é o B. Esse daqui é o D. E esse daqui é o C, tá vendo? Então, a gente percebe que os lados que são paralelos é esse aqui, ó. AB e CD, certo? Bom, então, a altura é a distância entre essas duas retas aqui, ó. Certo? A distância entre essas duas retas aqui. Tem que ser na perpendicular, isso que é a altura. Bom, a altura, ela é a distância entre a reta e um ponto da outra, certo? Só que qual o melhor ponto da outra eu posso pegar? Eu acho uma das duas equações, posso achar aqui DC, chamar ela de R, né? Vamos dizer assim, ó. Tá? Ó, R. E fazer a distância do ponto A até o R, ou do ponto B até o R. Ou eu posso achar aqui a reta, essa reta aqui, né? Que tá feio o desenho, mas tudo bem. A reta S, e achar a distância entre o C e a reta S, ou D e a reta S, pode ser. Entendeu? Qualquer uma das duas. Eu vou fazer... eu só não posso fazer o AD, né? Se eu fizer a distância, a reta AD aqui, a distância... Aí não é a altura. Daí lascou, perdeu. Eu tenho que ver quais são os lados paralelos. Então, a reta só pode ser AB ou que passa por CD, tá? Eu vou fazer que passa por CD porque os números são menores. Vou fazer ali. Como é que a gente acha a equação da reta quando eu tenho coordenadas de dois pontos? Tem aquele do determinante, né? Mas eu vou fazer daquele outro que é um determinante diferenciado, tá? Então, assim, ó. X, Y, aí 7, 5, 2, 4, e eu repito o último que é o X, Y, certo? Então, a gente faz tipo um determinante aqui e acho assim, multiplica, mantém o sinal, assim multiplica e troca o sinal. Vou fazer primeiro com X aqui, ó. 5 vezes X, 5X. E aqui, ó, 4 vezes X, 4X. Só que aqui é mais 5X menos 4X. Então, 5X menos 4X, X. Vou colocar aqui em cima, X. O Y, ó, aqui é mais 2Y e aqui é menos 7Y. 2Y com menos 7Y, menos 5Y. Tá vendo? É rapidinho a gente acha a equação. Aqui, ó, 7 vezes 4, 28. E aqui, 2 vezes 5, 10, troca o sinal, menos 10. 28 menos 10, 18. Então, mais 18. Igual a zero. Tá aqui. Essa é a equação da reta que passa por CD, ó. Isso aqui é a reta R. Tá? Agora eu vou fazer a distância de um ponto até a reta R. Qual ponto? Um ponto do outro lado, que pode ser A, B, ou ainda posso, se eu quiser, achar um outro ponto no meio lá, onde eu quiser. É claro que eu não vou gastar tempo fazendo muito cálculo. Vou usar o próprio A, por exemplo, que tem um número pequeno. Então vai ficar assim, ó. A altura, que é a distância, que é igual à distância da reta R até o ponto A, tá? Vai ser o quê? Vai ser a equação da reta R, substituindo no lugar do x as coordenadas do ponto A. Então, vai ser 1 menos 5 vezes 1 menos 5 mais 18. Em módulo sobre raiz quadrada do coeficiente do x, que é 1 ao quadrado, mais o coeficiente do y, que é menos 5 ao quadrado. Então, 5 ao quadrado. Professor, é menos 5, não é 5? Sim, mas menos 5 ao quadrado e mais 5 ao quadrado é o mesmo resultado. Então, só para não ter que ficar escrevendo muito número aí, né? Então, isso aqui vai dar o quê? Então, a altura vai ser o quê? Bom, 19 menos 5 dá 14. Módulo 14, 14. Sobre 25, né? 5 ao quadrado é 25, mais 1, 1 ao quadrado é 1, 25 mais 1, 26, raiz de 26. Aí o que eu faço? Racionalizo, multiplico em cima e embaixo por raiz de 26. Em cima vai ficar o quê? 14 raiz de 26 sobre 26. Que dá para simplificar, né? Por 2. Então, 14 por 2 dá 7. 7 raiz de 26. E 26 dividido por 2 dá 13.
Acabou. Tá aqui. Essa é a altura do trapézio aí. Beleza? Facinho. Eu poderia usar várias outras. Poderia usar essa equação, os outros pontos, ou essa mesma equação, só que com B. Né? Como eu falei, dá para usar várias coisas aí, tá? E a última aqui, olha, essa daqui é bacana, tá? Isso daqui até nem tá no livro lá do Mifuna, mas eu vi ali no IESE e é uma demonstração muito boa, tá? Olha só, determine a distância entre as retas paralelas, essa e essa aqui. Então são paralelas, como é que eu sei que são paralelas? Ó, o coeficiente do x é igualzinho, o coeficiente do y é igualzinho. Tá? O que modifica é só isso aqui. Olha só que bacana isso aqui, tá? Eu tenho aqui um plano cartesiano. Aí eu tenho aqui uma reta, eu tenho aqui outra reta. As duas são paralelas, certo? Se eu quero saber a distância entre elas, eu não posso fazer a distância da origem até essa, e da origem até essa, e daí somar? Não é fácil, certo? Lembra que a distância até a origem é fácil, eu só preciso da equação da reta para calcular essa distância até a origem. Então, se eu tenho uma reta, eu calculo a distância aqui, pego a outra e calculo a distância, moleza, ficou fácil, né? Aí é só somar as distâncias. Mas tem um probleminha aqui. E se as retas estiverem aqui, ó? Daí a distância dessa é essa e a distância da outra até aqui é essa. Se eu somar, vai dar errado. Aqui no caso vai ter que ser a diferença. É essa menos essa. Entendeu? E aí, como é que eu vou saber qual que é? Se é essa, se eu vou subtrair as distâncias ou vou somar as distâncias? Então, atenção porque não precisa disso. Tá? Vamos ver o seguinte, olha. A distância de uma reta até lá vai ser assim. A distância da reta até a origem vai ser o quê? Vai ser módulo do C dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Certo? Bom, vamos ver a distância da outra reta. A distância da reta S até a origem. Vai dar o quê? Vai dar módulo de C', certo? Sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Não, professor, aqui você errou. É a linha ao quadrado mais B' ao quadrado. Não, é o mesmo. Não, professor, mas essa daqui é da outra reta. Sim, mas as retas não são paralelas, ó. O coeficiente o A e o B são iguaizinhos, porque se elas são paralelas, são iguaizinhos. Então, o que diferencia é só lá em cima, certo? Então, veja só. Quando é que eu vou saber se eu vou somar ou se eu vou subtrair? Tá? Então, eu vou somar se o C tiver o mesmo sinal. Ou melhor, vou subtrair se o C tiver o mesmo sinal. Agora, eu vou somar se o C tiver sinais contrários. Um for negativo, o outro for mais. Daí eu somo a distância um do outro, certo? Só que isso tudo pode ser resumido na seguinte forma. Distância de R até S vai ser o quê? Vai ser módulo de C menos C' sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? Ó, essa fórmula aqui é muito importante e ela não tem em muitos lugares, tá? Então, presta atenção, vamos entender como é que é. Se um estiver em cima e o outro estiver embaixo, um C vai ser positivo, o outro vai ser negativo, né? Então, digamos que o C' seja negativo. Então, vai ficar assim, por exemplo, 3 menos vai ficar mais, 3 mais e o outro, correto? Então, se eu estiver em cima e eu estiver embaixo, eu estou somando aqui, ó. Eu já estou somando o que eu teria que somar essa distância mais essa distância. Eu já estou somando aqui. Aí, né? Agora, se esse daqui for negativo e esse aqui for positivo, então vai dar menos 3 menos 4. Vai dar menos 7. Ou seja, eu somei, só que deu negativo. Aí o módulo transforma em positivo. Entendeu? Então não tem erro nenhum. Agora, e se os dois forem positivos? Quando eu fizer um menos o outro, aí eu vou ter a diferença. Aí eu vou ter justamente a diferença, que é a distância. Entendeu? Então não tem problema. Essa forma funciona sempre. Eu não preciso pensar, se elas estão aqui, eu tenho que diminuir, se elas estão separadas, eu tenho que somar. Não preciso pensar. É só aplicar essa forma. E eu vou aplicar ali, ó. Então a distância entre a reta R e a reta S será o quê? Módulo do quê? Vamos começar com esse aqui, ó. O C desse aqui, menos 10. Menos 10, menos o C desse daqui, menos 6. Então, menos 6, mais 6. Módulo sobre raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Entendeu? Como é que geralmente a gente vê a resolução dessa aqui? Ah, você pega um ponto qualquer da outra reta, então você chuta um valor para x, obtém um valor para y, e daí você faz a diferença. Mas não precisa. Não precisa ficar chutando o valor. É só jogar aqui direto na fórmula, tá vendo? Isso daqui, ó, só para você ter uma ideia, isso aqui foi só para mostrar, só para demonstrar o desenho. Ó, a gente parte daqui, ó, não tem que escrever muita coisa. Aí praticamente está terminado aqui, ó.
Menos 10 mais 6, menos 4. Então, é módulo de menos 4 sobre 4 mais 9, 13. Raiz quadrada de 13. Tá vendo? Já vou racionalizar, multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de 13. E aqui, módulo de menos 4 é 4. Então, isso aqui vai dar o quê? 4 raiz quadrada de 13 sobre 13. Tá aqui, tá vendo? Muito mais rápido utilizando essa fórmula aqui, ó. Então, ó, guarde, tá? Guarde. Guarde, muito importante. Vale a pena você lembrar disso aqui, verificar isso aqui, tá? Verificar essa fórmula aqui, que ela é muito boa. Beleza? Bom, então é isso aí, a aula de hoje é isso aí. Espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir ali o vídeo, se inscrever, compartilhar, acione o sininho para receber as notificações, tá? Compartilha com quem você conhece, chama mais gente aqui para o Curso Mima. O Curso Mima é um curso muito bom, tá? Esse curso aqui é muito bom, você pode estudar sozinho por ele, tranquilamente, você vai saber muita coisa, vai passar em vestibular de medicina, o que for que você quiser, certo? Mas se você quiser mais uma ajuda, não esqueça que nós temos um outro curso chamado curso do IESE, tá bom? Curso do IESE. Ele vai estar começando agora, dia 1º de setembro, o curso do IESE, tá? Ele é um curso um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais pesado. A gente vê um pouco mais as coisas, tá? Um pouco mais profundo as coisas, tá bom? Se você quiser fazer parte, veja informações aqui na descrição do vídeo ali. Tem meu e-mail, você pode me mandar e-mail, tá? E é isso aí, beleza? Dá uma olhada nas lives, as lives estão acontecendo já durante a semana, das 3 da tarde até entre 3 e 5 horas da tarde, estão tendo lives da aula do IESE. Se você quiser acompanhar a aula do IESE, ver como é que é, tá? Pode vir junto aí, vem, vamos que vamos, beleza? Então é isso aí, curta o vídeo, compartilhe, chama a gente, vamos que vamos. Estão aqui todas as aulas do 3º ano e vamos embora.